Olá, meu nome é Bruna e no vídeo de hoje vamos apresentar sobre o tema do bloco 3, cadastros. O tópico de hoje é conhecendo os cadastros lineares. Bom, com o nosso cenário aqui já aberto, a partir do nosso menu superior, em barra de ferramentas, a gente vai no ícone de criação de cadastros lineares. Ao clicar nesse ícone, a gente vai ter acesso a 7 tipos de recursos de dados. Entre eles temos rodovias, ferrovias, rios, energia, cabos e tubulações. A partir desses recursos, você pode selecionar ou importar um desses tipos de dados para o seu cenário. Ao selecionar qualquer um desses recursos, vai aparecer essa janelinha de pré-configuração dos seus cadastros. Na janela, você vai configurar as premissas necessárias para a transposição desse recurso de dado. Assim sendo, o primeiro passo de todos é a gente inserir um nome. No nosso caso, a gente escolheu uma rodovia. Logo após, a gente pode também especificar a largura dessa rodovia. Logo abaixo, a gente vai ter que mapear algumas características que o quanto nos dão, entre elas a movimentação de terra, a referência de altitude e qual tipo de transposição vai ser realizado quando os traçados passarem por esse shape. O primeiro dado que a gente tem é de movimentação de terra. Desses recursos, o quanto ele possui a opção da gente selecionar o tipo de movimentação de terra a partir de determinado recurso, como parte do processo de otimização. Nesse modelo, ele vai permitir que nós, usuários, usemos os materiais existentes dentro da área de estudo ou materiais obtidos de fontes externas, para buscar o melhor balanceamento do traçado. Além disso, a gente também pode definir locais de bota fora e barreiras para definir com maior precisão a DMT desse traçado. Ainda explicando um pouquinho o que esse efeito pode causar, é que a gente tem que lembrar que o quanto ele faz o balanceamento de corte e aterros em todos os traçados, levando em consideração o ponto de início e o ponto de fim. Assim sendo, dentro do quanto vão existir algumas ferramentas que a gente pode auxiliar essa gestão de materiais, como por exemplo, a exportação e importação, o empréstimo e o bota fora e as barreiras. Levando então em consideração que o Quantum faz a DMT com relação ao nosso ponto de início e fim, a gente tem as barreiras, que vão servir, como já diz a palavra, como um local onde os materiais não vão poder passar e vão agir também como pontos de partidas e chegadas de locais. Então, a partir da inclusão de barreiras, a gente está minimizando ali a nossa distância média de transporte. Logo após, a gente tem aqui os nossos postos de empréstimos, onde vão ser locais ao longo do nosso alinhamento que vão permitir que a gente utilize materiais trazidos de outro local para lidar com o déficit desse alinhamento. Nesses locais, os materiais eles vão poder ser movidos em qualquer direção, dependendo de onde for necessário. Abaixo, a gente vai ter aqui o nosso dump site, que seriam os nossos locais de bota fora, que vão ser áreas onde o nosso material inutilizável, que está acumulado, e o material também excedente utilizado, vai ser jogado fora para reduzir o custo de transporte em massa através desse alinhamento. E a gente também vai ter a exportação e importação, que vão ser valores já definidos, que vão especificar uma quantidade exata de material que deve ser aceito ou fornecido em determinado ponto. Todos os materiais de terraplanagem, de importação e exportação, eles vão ser especificados e determinados nos locais que devem ser usados. O excesso de importação vai ser transportado para locais de uso e já enquanto o déficit pode ser causado pela exportação, vai precisar ser compensado pelo sistema. É praticamente essas as funções que a gente pode definir para auxiliar aí na nossa movimentação de terra. E logo abaixo a gente vai ter o nosso tipo de referência de altitude, sendo que o quanto permite 3 tipos de referência. Um centerline, que seria a utilização do próprio shape que a gente está inserindo, onde tiver o nosso shape, o nosso recurso, ele vai escolher o ponto mais baixo do nosso MDT. O outro é o nosso nível do mar. E por último, seria o nosso próprio MDT mesmo, que abaixo a gente vai escolher aqui a estrutura, como o quanto vai transpor esse shape, a representação desse shape, então no nosso caso é uma rodovia. Com relação à estrutura, você pode não especificar, você pode escolher pontes, escolher túneis e estruturas e também escolher bueiros.
Quando a gente escolhe, no nosso caso é uma rodovia, a gente vai escolher pontes. Quando a gente escolhe um desses materiais, pontes, estruturas ou bueiros, ou túneis, vão habilitar essa janela aqui logo abaixo, que vão estar todos os itens cadastrados nos nossos parâmetros de custos. Então, percebam, a gente selecionou aqui ponte e aqui estão todas as nossas estruturas cadastradas lá nos nossos parâmetros de custos. Caso a gente queira adicionar uma nova estrutura, se a gente clicar aqui, ele vai levar a gente para os parâmetros de custos e a gente vai ter que fazer a nova inserção. Caso a gente queira utilizar um padrão já adicionado, é só a gente clicar para selecionar. Logo após a gente escolher o tipo de estrutura que vai ser transposto nesse recurso, a gente também pode definir o gabarito vertical em que o quanto vai obedecer ao passar a nossa rodovia. Então, percebam, a partir da referência que a gente adotou, que no nosso caso foi o próprio MDT, o quanto permite que a gente associe um valor acima da altura definida ou abaixo da altura definida. E também entre esses intervalos. Então, se a gente colocar aqui, a gente está acima de 5 metros, a gente também pode adotar valores entre os intervalos ou fora desses intervalos, que são muito utilizados para passagens inferiores e superiores. E a gente também pode colocar um valor abaixo da altura definida. Então, por se tratar de uma rodovia, a gente vai inserir aqui uma altura abaixo e uma altura acima, passagens superiores e inferiores. A gente também pode considerar o grau em que o nosso alinhamento está mantido, ou se a gente não especificar, o quanto vai definir qual o melhor tipo de travessia, qual altura seria a mais adequada, considerando sempre a geometria e o CAPEX. A gente vai deixar aqui que a gente quer uma altura acima de 8 metros. Então, após definir isso daqui, a gente vai dar um OK sobre os cadastros lineares. Finalizamos. Assim, qualquer dúvida ou questionamento, vocês podem entrar em contato conosco via e-mail e os dados vão estar na descrição do vídeo. Obrigada e até a próxima aula.